Graça e paz, conectados com a palavra. No nosso programa de Anoitecendo com a Palavra, estamos lendo o livro de Josué. Josué, que diz respeito à conquista da terra, depois dos tempos de liderança sobre Moisés. Josué é o novo líder, atravessa o Rio Jordão e começa então a dominar, expulsando os povos que habitavam na terra. E no capítulo 19, que corresponde ao dia de hoje, nós lemos então a respeito já da distribuição da terra. No capítulo 18, fizeram isso por sorteio, né? A sorte caiu para a tribo de Benjamim. E no capítulo 19, então, diz assim: na segunda vez a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Azassual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziglac, Bet-Marcabote, Azassusa, Bet-Lebaote e Suraim. Esses eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com seus povoados. E todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança das tribos de Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terra do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte caiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo ao Jocneão. De Saraíde fazia uma curva para o leste e para o lado do nascente, em direção ao território do Quislote Tabor. Perseguia até Deberate e subia até Jáfia. Depois continuava para o leste, até Gat-Efer e Et-Gazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva em direção a Neá. De norte, a fronteira voltava-se para Anatom e terminava no vale de Itfa-El. E também estavam Catate, Naalal, Sinron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Issacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Elganim, Eladá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima, Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. As terras da tribo de Azer. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Elcate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libnate. De lá vinha para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Ifta-El e ia para o norte para Bet-Emeque e Neil, passando por Cabu à esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até Sidom, a grande. E depois da fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Axibe, Amá, Afec e Reope. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. As terras da tribo de Naftali. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elef
e do carvalho de Zaanim, e passava por Adami Negueb e Jabneel, e ia para Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnot e Tabor, ia para Ucoque, atingia Zebulon ao sul, Azer ao oeste e o Jordão ao leste. As cidades fortificadas eram Zedim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Azor, Iron, Migdal, Erem, Bet-Anete e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Estas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Da 7ª vez a sorte caiu para Dan, clã por clã. O território de sua herança abrangia Zorá, Estaol, Ir, Semes, Saala, Bin, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecron, Etleque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni Baraque, Gati-Rimon, Mejaxon, Racon e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lezem, conquistaram-na, passaram-na a fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. As cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir as terras em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, dos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazer, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs dos tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, na entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Esse é o relato do capítulo 19 do livro de Josué. A terra conquistada, agora dividida entre as tribos. Que Deus nos ajude a entender. E Deus sempre cumpre o que promete. Havia prometido a Abraão que daria essa terra à sua descendência. E, através de Josué, agora acaba de fazê-lo. Vamos orar, pedindo que Deus nos conceda graça para que nós possamos entender o que Ele tem dado a nós, dando graça por Ele. E continuar vendo, abrindo os nossos olhos para ver tudo o que Ele tem para nos oferecer. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu usaste o Teu servo no passado. Abraão, depois seus descendentes, Isaac, Jacó, e toda aquela formação do povo de Israel, com tanto tempo na escravidão do Egito, e conduzindo-os depois, paulatinamente e gradativamente, para ingressarem na terra que Te prometeste. E quando Tu prometes, Tu sempre cumpres, ó Deus. Tu tens prometido maravilhas para nós. Temos recebido tantas coisas. E certamente tem tantas outras coisas que nós ainda não percebemos que Tu estás dando e nós havemos de receber das Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o Teu querer para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.